Hidrocarbonetos, ou seja, alcanos, alquenos, alquinos e aromáticos. Têm características apolares, já dissemos hoje na nossa videoaula. Mais solúveis em solventes apolares ou pouco polares, né? Tem aquela regrinha, né, gente, do semelhante dissolver bem o semelhante. Lembrando que, tirando as exceções, essa regra a gente pode aplicá-la na maior parte das vezes. Então vamos lá. Gente, agora é muito importante isso aqui, ó. A solubilidade, ela diminui com o aumento da cadeia. A gente vai explicar o porquê. Primeiro vamos observar a tabela. Você está vendo aí o hexano, o heptano, o octano e o nonano. Todos alcanos, e na medida que você desce, né, nessa tela, está aumentando o tamanho da cadeia carbônica do soluto. Primeiro, dá uma olhada do lado direito. Você tem 3 solventes. A água, que é um solvente muito polar, o álcool menos polar e o éter, comparativamente, é um solvente muito pouco polar. Esse éter aqui, gente, é o éter dietílico, tá? CH3, CH2O, CH2, CH3. É porque o éter dietílico, ou etoxietano, ele é comumente chamado de éter, né? Sem nenhuma palavra depois, né? Simplesmente éter. Muito bem. Você percebe primeiro o quê? Olha como é que está coerente. Alcanos são apolares. Então, eles são muito pouco solúveis na água, que é polar. E a polaridade e a solubilidade desses alcanos no álcool e no éter já aumenta. E no éter é muito mais solúvel. Você já conclui por quê? Porque o éter é o solvente dos 3 menos polar, ou seja, ele já é um solvente mais o quê? Apolar. Agora, olha que interessante. Por que a solubilidade diminui quando a cadeia aumenta? Gente, é porque quando as moléculas do soluto são muito grandes, elas interagem mais entre elas. Lembra? Quanto maior a superfície de contato, essas moléculas interagem mais significativamente entre elas. Ora, você está pegando essa substância feita de moléculas muito grandes e jogando no solvente. Você não quer que haja uma interação significativa entre as moléculas do solvente e as moléculas do soluto que você está jogando no solvente? Está vendo por que está mais difícil dissolver? Porque como essas moléculas do soluto, né, no caso aqui representado pelo nonano, vamos considerar o nonano, essas moléculas são muito grandes, elas interagem mais significativamente. Então isso dificulta, né, o rompimento dessas interações para que haja a formação das interações entre as moléculas do nonano com as moléculas, por exemplo, do solvente éter. Então, tá claro para todo mundo? Quanto maior o tamanho da cadeia, dificulta a solubilização daquele soluto naquele solvente que você está usando. E para ficar reforçado aqui, gente, que é claro que a solubilidade é menor, né? Se você tiver uma substância apolar, ela é menos solúvel no solvente polar. Tá vendo a água? E é claro que ele é mais solúvel num solvente semelhante a ele, que também é apolar, tá? Muito bem. Álcoois. Álcoois são polares, tá? A gente vai trabalhar isso, mas vendo que são polares, mas depende do tamanho da cadeia, ok, gente? Então vamos lá. Se os álcoois são polares, eles são mais solúveis em solventes polares. Estabelecem ligações de hidrogênio com a água. Então agora nós vamos discutir como é que é a influência do tamanho da cadeia do álcool na solubilidade em água. A solubilidade de álcoois em água diminui com o aumento da cadeia carbônica. Aí, ó, continua o mesmo raciocínio anterior. Por quê, gente? Quando a cadeia carbônica, que é hidrofóbica, lembra que a gente comentou aqui que hidrocarbonetos são apolares e que cadeias carbônicas têm característica apolar? Então, elas têm fobia pela água, elas repelem a água. Tá ok aí? Quando a cadeia carbônica, que tem natureza hidrofóbica, aumenta, ela se torna a parte mais significativa da molécula e a substância química se torna cada vez menos solúvel em água, ou seja, ela tende a se comportar cada vez mais como um hidrocarboneto. Tende a se comportar, tá, gente? Nós não estamos falando que um álcool é um hidrocarboneto, tá claro? Nesse caso, a formação de ligações de hidrogênio entre esse álcool e a água, essa formação não consegue compensar as ligações de hidrogênio
água-água que precisam ser rompidas para que ocorra o processo de dissolução. Legal, né? Bom, o professor, não acredito muito nisso não. Então, vamos lá, gente, vamos para valores experimentais. Primeiramente, eu gostaria que vocês observassem as imagens para você perceber que, olha lá, você está vendo as ligações de hidrogênio que ocorrem entre as moléculas de metanol e água, entre o etanol e a água, entre o propanol e a água. E eu queria só chamar a sua atenção, porque ocorrem dois tipos de ligação de hidrogênio. Por favor, olhe para o metanol e a água, do lado esquerdo. O H ligado no O da molécula do álcool forma ligação de hidrogênio com O da água. Mas o H ligado no O da água, ele estabelece ligação de hidrogênio com O do álcool. Então, tudo bem, gente? Tanto o H ligado no O da água quanto o H ligado no O do álcool faz ligação de hidrogênio. E aquela imagem que está na lateral embaixo, né? Ela está mostrando, essa imagem é muito legal. Você está vendo o H ligado no O da água formando ligação de hidrogênio com O do álcool, né? Mas, perceba, o hidrogênio ligado ao O do álcool, ele faz ligação de hidrogênio com O da água. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é sobre duas coisas. É que a cadeia carbônica desse álcool, ela é hidrofóbica, ok? Ela repele água. Já, é claro, a hidroxila é hidrofílica, ela atrai a água. E aí eu queria terminar dizendo uma outra coisa importante para vocês. Que os hidrogênios ligados aos carbonos, eles não estabelecem ligação de hidrogênio com o O da água. Tudo bem, galera? É importante você prestar atenção qual é o H que significativamente vai fazer ligação de hidrogênio com a outra molécula. Então é o H ligado diretamente no F, ou no O, ou no N. Esses hidrogênios desse álcool que estão ligados no carbono, eles estão ligados no carbono, eles não estão ligados no O, tá? Então é importante analisar essas imagens, tá? Então vamos lá, gente, dá uma olhada nessa tabela. Perdão? De cima para baixo, na medida que a cadeia carbônica aumenta, na medida que a cadeia carbônica aumenta, olha lá, o que aconteceu com a solubilidade na água? Beleza? Ela diminuiu. E no hexano, interessante que a água é um solvente polar. Como o hexano já é um solvente apolar, então esses álcoois, na medida que a cadeia carbônica aumentou, esse álcool foi ficando predominantemente apolar. Então a solubilidade ficou boa no hexano, tá, gente? Pessoal, alguns recados importantes antes da gente mudar a tela. Não vale a pena se preocupar tanto assim. Mas, professor, interessante porque está anotado aqui que a partir do etanol, a solubilidade no hexano é infinita. Gente, existem detalhes que não vale a pena você se ater, porque isso não é significativo do ponto de vista do aprendizado aqui da característica geral da solubilidade. Mas tem uma coisa aqui que valeria a pena eu comentar com vocês. Veja bem a solubilidade desses álcoois na água. Então, olha lá, quando a molécula de álcool é pequena, ela é muito solúvel na água. E na medida que a cadeia carbônica aumenta, a solubilidade diminui. Mas perceba que, no caso do T-butanol, né, a solubilidade ela volta a aumentar, tanto que está escrito infinito. Olha que interessante, gente. Aí está escrito N-butanol, S-butanol e T-butanol. N-butanol é o H ligado no primeiro carbono. S-butanol é sec-butanol, é ligado no carbono 2, é o carbono secundário. E T-butanol seria o OH ligado no carbono terciário, né? Se vocês abrirem essa molécula do T-butanol, você vai ter um carbono ligado em 3 grupos CH3, e nesse carbono do meio, que a gente chama de terciário, vai ter uma hidroxila ligada a ele, tá ok? É o álcool T-butílico. Lembra do radical T-butil? Ou então é o T-butanol. Por que a solubilidade aumenta comparado com o N-butanol, que é o butanol, e o S-butanol, que é o butan 2-ol? É porque nesse caso aqui,
O T-butanol é uma cadeia ramificada. Portanto, essa substância ela é mais redondinha. Enquanto que o N-butanol e o S-butanol, que é o butan-ol, butan-2-ol, tem uma cadeia linear, cadeia normal, ela é mais longa, o T-butanol tem uma cadeia mais redonda, porque ela é ramificada. Então, consequentemente, como a molécula é menor, a solubilidade na água é mais significativa. Muito curioso, né? Esse tipo de exceção. Nesse caso, eu considero que esta exceção é importante para o nosso raciocínio da tabela, tá? De vez em quando eu comento, não se preocupe, mas eu acredito que nesse caso aqui é uma exceção interessante para ser discutida. Tá ok, pessoal? Muito bem, então, lembrando que a solubilidade está diminuindo na medida que a cadeia carbônica aumenta. Beleza, gente? Vamos lá. Pessoal, então agora a gente vai perceber como é que vai haver uma repetição de raciocínio nas próximas funções orgânicas, ok? Muito bem, então vamos lá. Dando continuidade, então, vamos aos fenóis. Bom, então lembrando que fenol quando é uma substância que tem uma hidroxila ligada diretamente a um anel aromático, né? Ok? No caso aqui é o benzeno. Então, fenóis estabelece ligações de hidrogênio com a água. Solubilidade diminui com o aumento da cadeia carbônica. Então dá uma olhada, gente, na imagem esquerda. Você está vendo o H ligado no O do fenol, formando ligação de hidrogênio com o O da água, e por sua vez o H ligado no O da água, formando ligação de hidrogênio com o O do fenol. E que mais que a gente pode concluir? Que o fenol que está em cima, ele tem uma cadeia menor do que os dois fenóis que estão embaixo. Na medida que a molécula é menor, olha a solubilidade na água, 8 gramas por 100 gramas de água. Lembrando que solubilidade é o máximo que dissolve de um soluto numa certa quantidade de solvente em uma determinada temperatura, tá, gente? Aqui não está sendo indicada a temperatura, tá? Nos dois exemplos de baixo, como as moléculas são maiores, então a solubilidade diminui. Compare o valor de cima com os valores de baixo. Agora, pessoal, não se preocupe. Interessante perceber que o alfa-naftol, que tem uma hidroxila em cima, ele é um pouco mais solúvel na água do que o beta-naftol, que tem uma hidroxila na lateral. Tá ok? Isso é interessante, mas não é relevante agora para essa videoaula. Só estou chamando a atenção para isso, tá? Isso tem a ver com a facilidade ou não de dissolver na água, de estabelecer ligações de hidrogênio, ok? Vamos lá? Olha que interessante, gente. Esse tema, esse detalhe, ele já foi abordado nas nossas videoaulas anteriores de temperatura de fusão e ebulição. Mas cuidado, aqui nós estamos dizendo se dissolve bem ou não um soluto no determinado solvente, tá? Mas lá em temperatura de fusão e ebulição, a gente trabalhou ligação de hidrogênio que ocorre dentro da molécula, ok? Então vamos lá. Fenóis, continuando nos fenóis. Em alguns fenóis ortossubstituídos, por exemplo, com o grupo nitro NO2, é possível ocorrer a formação de ligação de hidrogênio dentro da molécula. A presença dessa ligação de hidrogênio dentro da molécula, ela dificulta o processo de solubilização em água, uma vez que reduz a possibilidade de formação de ligação de hidrogênio intermolecular entre a água e o fenol. Professor, explica aí porque eu fiquei confuso. A gente dá uma olhada na molécula da esquerda, tá ok? É o ortonitrofenol. Na posição orto, né, que é a posição ali vizinha à hidroxila do fenol, o OH estaria ligado no carbono 1, enquanto que o NO2 está ligado no carbono 2, né? Quando você tem dois grupos substituintes ligados ao anel aromático na posição 1, 2, a gente diz que é a posição orto. Então vamos lá. Você está percebendo que o H ligado no O da hidroxila, ele está muito próximo do oxigênio do grupo nitro? Então forma-se uma ligação de hidrogênio dentro da própria molécula. Tá, e aí o que significa isso? Que se a molécula está formando uma ligação de hidrogênio dentro dela mesma, ela vai, consequentemente, ficar menos disponível para interagir com a molécula de água, formando ligação de hidrogênio com a água.
Por isso que a solubilidade é só 0,2 gramas para cada 100 gramas de água. No entanto, dá uma olhada no isômero dela, isômero de posição, porque mudou a posição, né, do grupo relativo, né? A posição relativa entre o grupo OH e o grupo NO2. Esse aí é o isômero para, ou seja, são dois grupos, um na posição 1 e o outro na posição 4. Carbono 1, que é hidroxila, e no carbono 4 seria o grupo nitro, posição para. Vamos lá. Devido ao fato de agora esses dois grupos estarem mais distantes um do outro, não aparecem ligações de hidrogênio dentro da própria molécula. Não há, probabilisticamente falando, uma grande chance dessa ligação de hidrogênio dentro da molécula ocorrer na maior parte do tempo. Dessa maneira, gente, essa molécula e a outra dela estão mais disponíveis para interagir com as moléculas de água. Se elas interagem mais fortemente com as moléculas de água através de ligações de hidrogênio, o que acontece com a solubilidade? Aumenta. Então, olha lá, é 1,69 gramas por 100 gramas de água, que é o máximo que dissolve, enquanto que no ortonitrofenol arredondando, né? 8 vezes, aproximadamente, né? 8 vezes menos solúvel, ok?